Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, mas deu um imprevisto aí tecnológico, mas nada que não se resolva. Em primeiro lugar, gratidão pelo convite, através aqui do Centro Holístico, para a gente estar nessa noite, transmitindo uma mensagem que a gente vai fazer o possível que seja bem recebida por vocês. Tá? Gratidão ao nosso sagrado Criador que nos contemplou hoje com mais um dia de vida, né? Então a gente já acorda agradecendo essa oportunidade maravilhosa. Então o tema que eu escolhi, eu acho que é um tema que já vem sendo falado em várias entidades, não só espíritas, como de todas as linhas e doutrinas filosóficas, que é a transição planetária. Alguém aqui já ouviu falar em transição planetária? Levante a mão, por favor. Dos que já ouviram falar, fiquem com a mão erguida, que eu vou dar uma descansada e vai explicar para nós aqui. Brincadeirinha. Então, vejo que é um tema bastante falado, mas a gente vem trazer aqui a nossa abordagem para tentar nos situarmos nesse maravilhoso plano da existência. Tá? Olha a pretensão, tentar nos situarmos dentro desse maravilhoso plano da existência, que aliás é o que deveria estar nos preocupando a todos nós, né? A gente se perguntar o que nós viemos fazer aqui. Será que nós viemos aqui apenas para despertar no nascimento, comer, beber, dormir, trabalhar, pagar as contas e depois partir? Será esse o sentido na nossa existência? Então tem muitos dos nossos irmãos que estão levando a vida assim, comendo, bebendo e dormindo, tá? Então acho que a vida tem um sentido muito maior, então a gente vai tentar dar mais significado a isso, tá? Vamos em frente. Cronologia, para a gente se situar no tempo. Quando iniciou a transição planetária? O início exato do processo é incerto. Ninguém pode afirmar a data certa que iniciou, mas algumas datas são apontadas como possíveis. A época da Revolução Francesa, por volta de 1770, a vida de Jesus que preparou a humanidade para a vida espiritual, ele deu-nos o seu exemplo e tornou-nos livres para segui-lo ou não. Jesus esteve entre nós e deixou um grande exemplo, talvez seja uma pista que a gente tenha como o melhor modelo de conduta na nossa breve passagem aqui como encarnados. O advento do Espiritismo e da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Peguei uma citação dele que fala que a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Veja bem, a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Allan Kardec, ele já afirmava que as oportunidades de cada existência são um processo evolutivo e a gente vai se tornando mais inteligente à medida que vai tendo a oportunidade de reencarnar e principalmente distinguindo o bem do mal. Transição planetária. Então assim, até que a gente atinja um estado pleno de iluminação, nós vamos ter nessa jornada, passamos por diversos mundos nesse caminho de evolução. Mas afinal, vamos tentar conceituar isso, a transição planetária na visão espiritualista. É um processo de transformação gradual e contínuo que pode levar milênios, mais de 1000 anos pode durar esse processo de transição planetária. A transição planetária é uma oportunidade única para a humanidade evoluir espiritualmente e construir um mundo mais justo, fraterno e equilibrado. Vocês concordam que há necessidade de construir um mundo mais justo, mais fraterno e mais equilibrado? Colocando o nosso olhar diante da realidade, é ou não é necessário? E a transição planetária na visão holística.
Transição planetária é um processo evolutivo dentro da visão holística, uma visão semelhante à visão espiritualista, né? É um processo evolutivo pelo qual o planeta Terra, junto a seus habitantes, passa de um estado de provas e expiações para um de regeneração, de acordo com sua conduta e sua frequência. Sim, quanto às modificações que ocorrem no planeta, é verdade que o continente africano está se dividindo em 2 blocos rochosos, o que pode criar um novo oceano. No entanto, o processo é lento e deve demorar muito tempo. Eu acredito que não vai estar nenhum de nós aqui para testemunhar que a África se dividiu em 2. A não ser que alguém decida não desencarnar. Eu acho pouco provável, né? Essa transição é marcada por transformações profundas em vários aspectos, espiritual, social, ambiental e cultural. Esse fenômeno não somente redefine a relação entre a humanidade e o meio ambiente, mas também promove uma evolução significativa na consciência individual coletiva. Então nós estamos aqui experimentando esse processo de evolução, a evolução planetária. A evolução planetária compreende, tá, essas etapas básicas aqui, porque além do planeta de regeneração existem outras existências que depois falaremos. Então, no princípio de tudo, planeta primitivo, depois passa para planeta de provas e expiações e planeta de regeneração. Tá? Para ser bem didático, vamos explorar um por um. O planeta primitivo, esses mundos primitivos, e eu digo esses mundos partindo do seguinte, nós temos 7 bilhões de galáxias no universo. Seria muita pretensão achar que só tem vida inteligente nesse nosso planetinha Terra. Tem outros planetas onde existe vida inteligente, certo? Todos concordam com isso, não é mesmo? Então, o mundo primitivo é onde ocorre a primeira encarnação do ser na condição de espírito, que ele encarna na condição de ser material, encarnado, né? Então, destinado às primeiras encarnações do espírito, são os mundos mais jovens, recém-formados. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com senso moral pouco desenvolvido, tá? Eles não interagiam muito, eles viviam em cavernas ou florestas, eram nômades e se alimentavam de frutos, raízes, carne, peixes e moluscos. No planeta primitivo ainda, que são mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que está se desenvolvendo, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Essa é uma citação para nos situar que à medida que a gente for evoluindo, nós vamos passar para uma vida que é toda espiritual. Isso a gente encontrou essa citação no capítulo 13, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Planeta de provas e expiações, tá? Nesse estágio, o ser tem em sua caminhada obstáculos, testes que impulsionam o espírito para outro estágio de evolução. Tá? Os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. O mal ainda é dominante entre os espíritos. Embora já haja a prática do bem, é muito fácil entendermos esse tipo de mundo. Vemos o quanto precisamos evoluir, mas já vemos o quanto de bem é praticado. Então vamos sair da teoria e vamos voltar para o cotidiano aqui. Tá? Então nós estamos aqui, ó, e a cada dia surgirá em nosso caminho oportunidades onde a gente será testado. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai lá no supermercado, faz um rancho, tá? E você deu dinheiro e na hora de receber o troco, o caixa tinha que devolver R$2. A caixa se engana e devolve R$100, que são células bem parecidas. Você está sendo testado. O que acontece com alguns dos irmãozinhos? Muito obrigado, guarda e vai embora. E ainda sai com um sorriso no rosto. Meu Deus, muito obrigado.
Que dia de sorte o meu! Olha só, eu recebi só R$2 de troco e ela se enganou e me deu 100. Gratidão, universo. Ele foi colocado à prova, teve um teste, certo? E ele agiu corretamente ou não? Por que a gente afirma não? Porque no nosso senso moral, a gente entende que isso é incorreto. Isso faz parte de uma conduta imoral. É ou não é? Outro exemplo, que agora eu vou dar um exemplo bem atual, assim, que surgiu essa semana aqui. Você está indo na via pública ou num shopping e de repente você olha no chão, tem um carregador de celular branquinho com cabo caído ali. Aí você dá uma olhada para o lado, você pega e você vê que ele é novíssimo. Não tem ninguém, né? A quem me dirijo? Ao pessoal do shopping para deixar lá, e se alguém procurar nos achados e perdidos. Mas o que as pessoas fazem? Nossa, que sorte, meu carregador está dando pau, eu vou levar. E leva para casa, e chega em casa, testa. Nossa, bate o recorde, ele carrega o celular muito rapidamente. Mal sabe a pessoa que dentro daquela batatinha ali tem um chip, e lá na outra ponta tem um hacker, que agora ele vai acessar todos os teus dados. Bom, eu estou dando essa informação que é de primeira, passada pela polícia, que eles estão fazendo isso, certo? Então assim, ó, vai chover de carregador jogado no chão aí, e as pessoas vão achar que estão com sorte de ganhar esse carregador, caiu do céu, não é mesmo? Então, esse é um exemplo, tem vários outros exemplos, né? Pessoas, por exemplo, que se aproveitam da boa vontade de alguém e vai lá e toma um dinheiro emprestado e depois nunca mais. Aí depois tu vê a pessoa se divertindo, fazendo festa, e suas contas ela não honra. Nós estamos ali sendo testados. E a expiação o que é? É o boleto que vai chegar para cobrar, e você vai ter que expiar as suas faltas, vai ter que reparar os seus erros. Então nós estamos exatamente vivenciando isso no dia a dia. Então nesse plano de provas e expiações, assim que acontece. Aí nós vamos ter, desse plano de provas e expiações, nós vamos ter a transição para a gente se recuperar, porque o Criador nos colocou numa condição aqui, ó, para que a gente fosse a imagem e semelhança dele e não ficasse cometendo essas faltas. Então agora a gente já fez vários erros no caminho, então nós vamos regenerar nossa conduta, nosso espírito. Então haverá uma transição para a gente chegar lá. Esse é o estágio em que a Terra se encontra nesse momento. Nós nos encontramos nesse momento em que a gente presencia várias coisas que ainda não são corretas, só que a consciência está aflorando, o senso de moral e de ética está aflorando mais forte nas pessoas. É um período marcado por transformações significativas, a velha ordem centrada em provas e expiações vai começar a ceder lugar a uma nova realidade impulsionada por crises que funcionam como catalisadores para o despertar da consciência. E aí depois a gente vai evoluir para um planeta de regeneração. E nesse estágio de regeneração, os espíritos que ainda têm que expiar extraem novas forças para reparar suas faltas. Há muito crescimento moral, amor ao próximo, que é a base das relações sociais, rejeição ao materialismo. A Terra passará por grandes transformações. Depois do planeta de regeneração, nós vamos ascender para uma outra etapa da existência, que são os mundos espirituais, os mundos ditosos. Aqui o bem já sobrepuja o mal, os espíritos já sabem que o propósito da existência é o da evolução moral. O bem é tão comum que se torna algo normal, corriqueiro, semelhante ao uso da tecnologia no nosso mundo hoje em dia. Tá? E ainda nos mundos espirituais vamos ter os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Mundos onde estão os espíritos puros que governam outros mundos em evolução.
Esse aqui nós já passamos. Vamos em frente. Opa, não, volta aqui. Então, gente, tenho para dar uma acelerada aí para a gente não perder, não ocupar demais o nosso tempo. Tá? Então, veja bem, ó. Nesse processo de transição que nós estamos numa fase de início, o que vai acontecer? É chegado o momento em que a gente tem que permitir, isso é uma iniciativa individual e pessoal de cada um, a gente passar a não se distrair e olhar mais para dentro de si e aflorar a nossa consciência, o sentido da nossa existência. Tá? Qual é a razão de nós estarmos aqui nesse planeta? Então, nesse período de transição, no contexto global, nós estamos já experimentando vários tipos de acontecimento, tá? Várias crises, guerras, conflitos, crise moral, conflitos políticos, religiosos, enfim, o planeta está experimentando tudo isso, tá? E as vibrações do planeta, elas estão sendo afetadas por emanação de energias que, de um modo geral, as pessoas que têm mais sensibilidade já estão sentindo. Quem aqui passou nesses últimos tempos a ter mais sonolência? Levante a mão. Eu não estou falando os dorminhocos de carreira. A pessoa não tinha esse comportamento e o corpo dela agora pede que ela adormeça. Quem aqui já percebeu que o tempo está voando? Começa segunda-feira, quando tu vê, já é o fim de semana e tu acaba não conseguindo fazer tudo que gostaria. Quem percebeu isso aí já? Mesmo? Quem se tornou mais melancólico? A melancolia, alguns sentimentos que mexem com a nossa sensibilidade, e às vezes a gente se torna muito saudoso, lembrando muito dos nossos antepassados, né? Essa conexão, e isso tudo está fazendo parte de uma revisão da nossa existência, tá? E isso tudo nós estamos afetados. Então haverá nessa evolução que o nosso ser vai experimentar, haverá, vamos dizer, uma seleção, tá? Por isso é importante a gente estar ligado e levar nossa consciência e principalmente levar a nossa vibração, tá? Tudo aquilo que eleva a nossa vibração, a gente tem que trazer para nós e fazer aflorar o sentimento da alegria. Às vezes a pessoa dá uma gargalhada e ela se dá conta, nossa, fazia muito tempo que eu não dava uma gargalhada. E o riso é um meio de elevar a nossa vibração, tá? Então, nós temos que cuidar de não nos distrairmos, porque a gente vive num sistema que está nos podando a nossa capacidade de avaliar, de raciocinar, porque a tecnologia hoje nos entrega tudo pronto, tá? Existem vários acontecimentos que são espalhados por aí. Vocês já ouviram falar que no meio de todos esses acontecimentos climáticos, quem já ouviu falar que nevou no deserto do Saara? Levante a mão. Algumas pessoas ouviram falar, inclusive eu. Aí eu pensei, será que eu levo essa informação para eles? Aí eu fui procurar a fonte, é uma baita mentira. É uma baita mentira. Tá? É a mesma coisa dizer que nevou lá em Uruguaiana, na minha terra, que essa época faz mais de 40 graus. Então, assim, ó, se a gente se distrai e toma tudo como verdade,
tu fica que nem um papagaio de pirata, espalhando para todos. Então, veja bem, nós temos que nos centrar e nos focar em nossa existência e tratar de elevar nossa vibração, porque isso é o que vai contar daqui para frente, tá? Ah, mas Elivelto quer dizer que vai ter uma seleção. Agora eu acabei lembrando aqui de uma historinha. Essa historinha que eu vou compartilhar com vocês é da época que os animais falavam. Então, o leão, que é considerado o rei da selva, convocou uma reunião extraordinária na floresta. Achou uma clareira lá e mandou convocar todos os animais. E uma vez todos reunidos, ele tomou a palavra e disse: é o seguinte, sábado que vem vai rolar uma festa aqui na floresta. Nós estamos organizando uma festa de arromba que vai ser inesquecível. Só tem um detalhe: animal de boca grande não vai entrar. E quem estava na frente do leão? Um sapo. Vocês viram o sapo já, né? O sapo, gente, metade do corpo do sapo é boca. Ela é. E aí o sapo olhou para o leão e o leão repetiu: animal de boca grande não vai participar da festa. E lá ele teve pensamentos acelerados e disse: estou lascado, né? Aí ele olhou para um lado, para o outro e teve uma brilhante ideia. Há boatos que esse sapo nasceu lá em Europa. Porque ele pegou e fez o seguinte: olhou para o leão, fechou bem a boca dele e disse o seguinte: eu tenho uma pena, mas uma pena do coitadinho do jacaré. Gente, a seleção para essa transição não vai ser pela boca grande, tá? Vai ser pela vibração. E falando em boca grande, a gente tem arraigado em nosso comportamento, a gente tem, eu não vou falar defeitos, nós temos o nosso lado luz e temos o nosso lado sombra, tá? Há, inclusive aqui na Praia dos Ingleses, pessoas que têm o hábito de fazer fofoca. É verdade ou não é? Aqui nos ingleses. Tá? Então o que acontece? Esse comportamento que faz com que a gente saia de nós e lance o olhar na vida do irmão e observe aquilo que a gente condena, mas aquilo que a gente condena é um reflexo nosso, que estamos projetando no outro, e saímos a falar e a comentar por ele. Tá? Algumas pessoas chamam isso de que eu sou uma pessoa muito comunicativa. Tá? E então assim, ó, gente, esses tipos de comportamento que nós vamos prestar atenção, porque a gente pode identificar em nós. E se você lançar um alerta para si próprio, você vai começar a perceber na hora que você está se permitindo falar mal de alguém. Jesus fazia isso? Jesus falava mal dos outros? Então, se você observar a conduta que Jesus teve na caminhada, ele deixou um grande exemplo. Tá? Amai-vos uns aos outros, como se ama a si mesmo. Por quê? Porque nós não estamos separados dos outros. Para eu amar o outro como a mim mesmo, eu também tenho que ver-me refletido no outro. Tá? Então, os ensinamentos de Jesus e o Evangelho que ele deixou nos dão um guia precioso para que a gente encontre formas de iluminar o nosso lado sombra, que são os nossos deslizes, os nossos comportamentos inadequados. Tá? Então, assim, ó, a gente sabe que, de um modo geral e no senso comum, a perfeição não é desse mundo. Ela é.
Todo mundo fala que a perfeição não é desse mundo. Mas onde está escrito que nós temos a obrigação de sermos imperfeitos o tempo todo? Né? Nós estamos aqui para aprimorar o nosso espírito através da nossa inteligência, aprendendo novas formas de comportamento que melhorem a nós próprios e que melhorem ao nosso semelhante. Tá? E muitas vezes as coisas não evoluem na nossa vida por um simples detalhe que eu considero fundamental. As pessoas não têm o hábito de orar. Quem tem o hábito de orar, levante a mão, mas sendo sincero. Hábito que eu digo é orar todos os dias. Gente, a oração, tá? A oração é uma ferramenta que eu considero uma das mais poderosas que existem. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta assim, que é o seguinte: quem já está cansado de orar e nada acontece, levanta a mão. Parabéns. Então assim, ó, quando a gente ora, a gente tem que trazer uma outra ferramenta que é fundamental para que as coisas se realizem e a nossa conexão se estabeleça, que é duas letrinhas, a fé. Todo mundo sabe que precisa ter fé. Acontece que muitas pessoas oram, mas elas não têm nenhuma fé, embora tenham o hábito de orar. E a fé, aquela condição de crer naquilo que você está agradecendo ou desejando e não admitir o contrário. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem do cotidiano. Amanhã eu preciso me acordar às 5 horas da madrugada. Tá? Aí o que eu faço? Eu digo, olha, eu vou dormir mais cedo, que é para garantir que eu vou me acordar, mas eu vou fazer o seguinte: vai que eu não me acorde, eu vou botar o celular para despertar, o relógio ali para despertar. O que aconteceu? Você acabou com a sua fé. Porque assim, ó, se você diz para o seu corpo que você vai ter um sono reparador, que vai dormir um sono tranquilo, confortável, e que às 5 horas o seu relógio interior vai despertar você e você vai se acordar. Quando você governa o seu corpo, e não é o corpo que governa você. Então, quando você conversa com o seu corpo e determina, assim será. Por quê? Porque você é o soberano e você também tem fé. Estão sob seus comandos todas as suas células. Certo? Agora, no momento que tu diz, mas vai que eu não me acordo, você já se colocou em descrédito. E você põe o celular para despertar, né? E às vezes o que acontece? Na maioria das vezes você acorda antes do celular despertar. Nossa, eu boto a despertar e acabo acordando antes. E por que você não cria esse hábito de confiar em você e deixar esse equipamento longe, que não deveria nem ficar dentro do quarto por causa do eletromagnetismo? Não é mesmo? Então, eu escolhi uma mensagenzinha bem curtinha aqui, que é para nós já fechar, tá? Que é do Marcos Mion, e ele vai falar sobre essas nossas vacilações e a fé. É bem curtinho. Aí, para dar um play, tirar tudo Põe ali. Do meio. Não. Bota pra cá. de baixo. Duas frases que você pode encaixar em qualquer situação. Vou dar uma pausa aí para regular o som. E aí eu atropelo. Volta um.
Duas frases que você pode encaixar em qualquer situação que você vive, para escolher qual caminho você quer seguir. Uma frase representa o medo, a outra representa a fé. A frase do medo é o e se. Esse é aquele questionamento que, por exemplo, precede a crise de ansiedade. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Acaba com a sua confiança, te impede de abraçar uma oportunidade. E se der errado? E se não gostarem de mim? E se eu perder? E se eu não conseguir? Ao passo que a fé é o e mesmo que. Esse é aquele momento de abraçar, de aceitar as coisas, sabendo que não te derruba, não te define. Ou e mesmo que te dá uma confiança que você nunca teve, uma autoaceitação libertadora. Vocês lembram as situações que eu falei do e se der errado, etc. Olha como elas mudam quando eu encaixo as mesmas situações com a fé, com o e mesmo que. E mesmo que der errado, eu fico em paz porque eu tentei. E mesmo que não gostarem de mim, eu pelo menos dei o meu melhor e não preciso da aprovação de ninguém para saber meu valor. E mesmo que eu perca, eu ganhei experiência para seguir mais forte. E a última, e mesmo que eu não consiga, minha vida segue abençoada, com a certeza que não era para mim e que o que é meu está guardado. Não coloca medo no lugar dele onde ele é efetivo, mas deixa a fé sempre te guiar, tá? Encaixa agora essas frases nas situações que você está vivendo. Você vai ver como a fé pode te levar para frente. Obrigado, mãezinha. Obrigado por mais um. Nossa Senhora ilumine todos vocês, todas as suas famílias. Cubra todo mundo que seu nome sagrado. Fique com Deus, tá? Muito obrigado.